Olá, mulher poderosa! Aqui é Clarissa Manfrão, esse é o Conexão Feminina, um espaço feito por mulheres para mulheres, onde contamos histórias reais e falamos sobre o que realmente importa. Aqui o papo é leve e com alma. Esse episódio tem o apoio do Denver's Burger, Roots Açaí Café e Shining Sushi. Ju, boa noite. Boa noite, muito bem-vinda a mais uma noite no nosso estúdio, hoje com Conexão Feminina. Esse é mais um quadro em parceria com o PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade de Polo do Agronegócio. Se você está nos acompanhando ao vivo, o chat está aberto. Se você não está inscrito no nosso canal, corre ali, se inscreve, porque para isso, para a nossa audiência é muito importante. Não deixe de acionar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo o que a gente prepara diariamente aqui para vocês. Hoje, Clarissa está recebendo mais uma das mulheres que fazem parte do Conexão e que praticamente é sócia daqui já, terceira ou quarta vez já que está passando por aqui e não acaba assunto e nem conteúdo, viu, Clarissa? Então, hoje você pode extrair mais coisas dela aí que tem muito conteúdo. Apresente sua convidada. Hoje a Conexão Feminina recebe a mulher que é sinônimo de força, doçura e determinação. Doutora Fabiana é daquelas pessoas que inspiram só de estar por perto. E olha que a nossa amizade começou de um jeito bem simples, num grupo de mães dos colégios da Sophie e da Camila, que é a filha dela, desde o aniversário, acho que da Giovana. E eu lembro que nesse dia você estava de plantão e não sabia se ia ou não, porque o bebê estava para nascer, todo mundo corta logo esse bebê, manda vir logo e vem para a festa. Também é conterrânea, gaúcha, de Juí, médica apaixonada pela vida e agora maratonista em Berlim. A Fábio representa tudo aquilo que a Conexão acredita: disciplina, leveza, amor e movimento. Bem-vinda, Fábio. Que convite, que apresentação. Muito obrigada, viu, Clarissa? Boa noite. Que alegria. Nossa, é de emocionar, viu? Um abraço rapidinho. Fez um flashback rapidão na mente. Fez isso, muito bem. E é isso que a gente quer falar aqui também, né? Exatamente. Porque são mães que me acolheram muito aqui, então eu até tenho que cuidar para não ficar emocionada, isso. Mas e que foi mudando assim o rumo das coisas, mas todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba se conectando e mantendo esse carinho, esse afeto, né? Que é tão importante e tão raro hoje em dia, porque as pessoas estão tão desconectadas com tudo, né? Muito focada ali nessas coisas, sem olhar ao redor, né? E às vezes até se perde dentro da família também, né? Exatamente. Alegria, prazer aqui. Que bom, Fábio, que bom. Eu queria começar primeiro da tua trajetória profissional. Sim. Mas também da forma como você viveu a maternidade, né? Tá. A Camila e o João são um presente de coração para você. São. E eu sei que é uma história linda da Camila. E como é que foi todo esse processo para você, Fábio? Tá. Eu falo deles primeiro, então. Isso. Tá. Eu acho que vale a pena até colocar um pouquinho do que é a medicina. A minha história com a medicina, ela vem de um momento que talvez, não sei se vocês sabem dessa história, né? Então a gente acaba tendo sempre, né, coisas novas para falar. Vem de um momento que talvez eu nem entendi o que era ser médico, não entendi nem quem eu era, talvez. Um pouco antes de completar 2 anos de idade, meu pai sofreu um acidente, vocês conhecem, Sim, né? sim. O pai. E esse acidente levou ele a se afastar um pouco da casa. Eu tive que morar com os meus pais, com os meus avós, perdão, os pais dele, ali por um período. Foi um acidente que teve trauma medular. Ainda foi para Santa Maria, enfim, tá. Hoje ele é paraplégico, então, assim, eu não tinha 2 anos de idade, eu não tenho a imagem dele caminhando, correndo. Então, a medicina veio dessa maneira para mim. E a conexão, né? Eu estava lembrando disso hoje, assim, eu preciso falar, porque tem conexão. Ele foi salvo, porque ele teve um choque neurológico, enfim, teve risco de vida, todo esse processo de um acidente grave. E ele foi conduzido de Gi para Santa Maria. Então, onde eu fiz o meu estudo, onde eu fiz a minha faculdade. Eu estudei e trabalhei no hospital, né, onde o meu pai ficou hospitalizado quase 2 meses ali. E o neurocirurgião da época foi o meu professor e foi o meu patrono de formatura. Então, eu acho que isso inconscientemente juntou tudo, né? Então, a medicina vem com paixão mesmo, é amor no coração, não foi uma escolha simples profissional. É por amor. E toda a minha trajetória envolve as minhas fases, né? Então, quando eu
cheguei à primavera, fui mãe de muitas crianças, porque eu fiz muito parto, que a obstetrícia fez parte da minha vida. Chegou a contar, Fábio? Olha, eu até comecei a marcar, mas depois a gente parou. vai desistindo, né? Mas tem muitos, assim. Hoje mesmo atendi uma lá de Paranatinga, de 14 anos. Até eu brinquei com a mãe, eu lembro da sua história, porque a mãe ligou desesperada com um parto, uma cesárea agendada na terça, no sábado à noite, em 30 mais de parto. Tá tendo contração, calma, vem com calma, que vai dar tudo certo, né? Então, assim, a gente lembra alguns momentos. E nesse processo de eu ter com a obstetrícia, surgiu, né, a minha vontade de ser mãe. E ali teve um embate, né? Ali que a gente não conseguiu descobrir, mas não consegui ter a gestação, não consegui engravidar. Fiz tratamento, sim, inseminação, fertilização. E nesse processo dos tratamentos veio, né, a interrogação, e por que não fazer um cadastro de adoção? E por que não ter? Então, hoje os dois sabem, né, a Camila tem. Então, a Camila veio, Camila foi uma gestação de 1 ano e 2 meses. O João foi uma gestação de 1 semana e meia, foi muito rápido. E eles estão aí, são os meus filhos do coração. E às vezes a gente nem lembra mais de todo o processo que aconteceu. Da Camila, como tu acompanhou. Tu chegou a acompanhar? Não, tu acompanhou depois, Foi né? depois, Isso, isso. soube da história. Foi bem dificilzinho assim, mas deu tudo certo. Então, são os meus filhos aí. Existe muito tabu, né? E eu acho que para os profissionais de saúde, a gente briga com a gente mesmo, né? Porque entra num conflito de como que a gente faz tanto pelo outro, né? E enquanto mulher, a gente sempre fala dos processos de culpa, né? No Conexão e aqui. E como a gente se conecta com essas culpas de vez em quando, né? Como se a gente não pudesse ser merecedora da maternidade, né? E eu sempre falo, a adoção, ela ressignifica muito esse sentido, né? Porque a maternidade é sobre ser, não é sobre estar mãe, né? E às vezes tem um monte de mulher que gera filho com um sentido totalmente oposto, não é um julgamento, é um fato, né? E às vezes a gente sente tanto amor para poder compartilhar, né? Eu acho que a adoção, ela é um ato de resiliência enorme, né? Generosidade profunda. Porque às vezes eu vejo grandes conflitos com questão à culpa, às vezes de gestações de filho biológico, que não consegue esse amor generoso, não conecta, né? Então, porque a gente não consegue realmente se conectar ali. E às vezes tem tanto amor para dar e a gente não tem para quem dar, né? E às vezes por preconceito, por falta de informação, muitas vezes, né? A gente não se dá o direito de poder ter uma vivência dessa, né? Eu vou contar uma curiosidade que eu acho que você não associa, mas quem fez o cadastro do seu processo de adoção fui eu. Na época eu estava no fórum, só que eu não acompanhei a sua processo. Não lembro do nome, porque eu lembro das fui. outras psicólogas. Eu lembro de você porque foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu entrei como perita do fórum. Só que eu fiquei pouco tempo na vara da criança legal. e me migraram para criminal. Aí eu fiquei lá 3 anos e meio na criminal. Só que eu lembro, eu não tinha filho na época, eu era super nova quando eu fui para o fórum. Mas eu lembro de você, né, do processo da visita, de tudo. E eu lembro que quando deu certo, a psicóloga que fez todo o processo, que a gente compartilhava, né? Porque é super gostoso. Eu falei, ai, que bom que deu certo. Que bom, olha, você não vê que sabia. coincidências, né? Ó, As tempos conexões, atrás. olha. Que legal. Que legal. Há muito tempo atrás. E o fórum tem muito disso. Direto eu cruzo com algumas pessoas. Tem pessoas que me reconhecem, eu não lembro mais. E é tanto da vara da infância como na criminal, né? É um fato. E tem... Porque a gente passa, né, pela vida das pessoas, né? E às vezes tem coisas que marcam. E tem histórias que marcam a gente, né? Como tu não foi presencial, acho que foi a Flávia, se eu não me engano, Sim. foi presencial lá fazer a visita, né? Então eu não lembro desse detalhe. E é isso. E acaba sendo tão natural esse processo que Sim. tu não vê, não vê diferença. Um dos médicos que me atendeu na época em Cuiabá, ele disse, Fabiana, é tão bom ter filhos, é tão bom ser mãe. Eu disse, não, mas eu vou ter os meus, eu dizia, né? Quando falhava, né? As tentativas. Então, eles vieram, acho que era o momento, era para ser eles, né? Então... Não, eu lembro que você comentou que do João você já tinha deixado cadastro e te chamaram. Sim. E eu falei, gente, que fofo. E a gente depois correu tudo para poder fazer a chegada dele, né? Foi muito no processo do chá do João, né? Não era da gestação, era do chá da chegada. Chá da chegada, isso. Foi então, muito assim, legal. foi muito legal. O do João foi bem rápido. A Camila foi bem sofrido, porque foi uma adoção solicitada. A gente pediu a guarda provisória, todo um processo. Passamos por momentos difíceis com a promotoria lá da cidade, né? Então, assim... É muito instável, muito né? Aí você já tá instável, apegada, você já ama, levava né? para um lado o pessoal que não sei porquê, sabe, assim... Então, o doutor Luiz Rezende, o nosso advogado, aí ele lembra bem. O Paulo, se eu tenho vontade de pegar pelos cabelos, a mulher, mas a Camila vai ser nossa filha. Então, deu tudo certo, tudo dentro da, né? Nada fora da lei, tudo certinho, tudo como tem que ser. E o João foi rapidinho, né? Ó, tem assim, né? O menininho tá aqui e tal, 8 meses o João. E estamos aí.
Até foi Que um legal. susto, rapidinho, compra roupa, compra a mamadeira. Como muitas vezes o parto é, né? Por isso que eu te falo, você vê as comparações, é parto da hora, rápido. né? Quando você vê, já nasce de 8 meses e não tem roupa e não tem isso. Eu sempre falo, se você quiser ser mãe, esteja preparada para falhar, porque esse é um ponto, Sim. e esteja preparada para não controlar mais nada, né? E isso é sobre desejo, não é sobre como esse filho vai vir. É sobre desejo, né? A gente tem que viver o hoje, nunca pensar muito assim, meu Deus, tanta programação, né? A gente tem que viver o momento, né? E você, Fábio, você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, né? Sim. Você faz uma transição nas coisas, vamos dizer assim. Quando você saiu lá do Hospital de Clínicas, foi para o LeBlanc, foi muita coragem fazer todo esse movimento também, né? Foi, Clarice, porque assim, existe um comodismo, né? As pessoas são acostumadas com o que tá tudo certo, o que tá ali. Hospital, uma quadra na minha casa, eu ia a pé. Então é tudo tranquilo, mas eu precisava dar um passo diferente, né? Uma nova etapa da minha vida. E quando eu fui para o LeBlanc, eu fui ainda fazendo a obstetrícia, mas uma obstetrícia um pouquinho mais diferenciada, né? Ali não trabalhando tanto, muitos plantões, já não fazia mais plantão. E só que aos pouquinhos, eu acho que a idade vai passando e tu vai vendo os momentos. Então, o lado da obstetrícia foi ficando um pouquinho, né? Ali no cantinho, no coração, e indo lado para a ginecologia mesmo, um foco com as mulheres 40 a mais, porque eu já estava nessa fase também, né? Ali, Outro 40 e processo de poucos anos. identificação, Outro né? processo de identificação. Isso aí. Você foi reformulando E tudo, foi né? reformulando tudo. Daí, claro, fui tendo esse aperfeiçoamento, esses cursos dentro da regenerativa estética. Junto com a regenerativa estética, a gente vê a necessidade de olhar a mulher como um todo. Então, a gente precisava aumentar os conhecimentos, não ficar só com a medicina convencional. Daí, eu fui para o lado da medicina integrativa, funcional integrativa, onde a gente consegue interpretar muito das mulheres, muito do organismo, da saúde como um todo, né? Então, cérebro, sistema cardiovascular, intestino, que hoje é a base de tudo, e dentro da parte ginecológica já tinha o conhecimento. Então, entender de vitaminas, suplemento, tratar de dentro para fora, prevenção. Foi onde que eu me identifiquei. E junto com esse processo, eu fui mudando também meus estilos de vida, né? Então, as coisas foram acontecendo. E lá você também tem a questão da soroterapia. Tem, e isso, dentro desse processo todo da medicina funcional integrativa, a gente trabalha com a prevenção. Então, olhar a nível, assim, tentar longevidade saudável, envelhecimento saudável. Então, tu tem que entender como que funciona todos os processos das nossas vidas em relação à prevenção. Então, desde a alimentação, então, uma alimentação errada, ultraprocessados. Você tem nutricionista lá também, né, Tem. Fábio? A minha Você está Nutri com uma equipe, assim, a Nutri completa. da minha equipe, ela, por questões familiares do marido, ela saiu da clínica porque ela vai ter que morar em Cuiabá por causa do marido. Então, eu fiz uma parceria com a Marcela Castelli, ali, que está no LeBlanc também. Mas foi uma parceria bem legal, assim. Mas eu tenho o físio, né, tenho a técnica e tem essa parte da terapia nutricional injetável, né? Por quê? Para a gente trabalhar todo esse processo de prevenção. E tudo que a gente faz de errado, ou seja, dormir mal, não fazer atividade física, comer mal, vai refletir no nosso corpo, vai refletir nas nossas células, nas nossas mitocôndrias. E isso predispõe às doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças metabólicas, que é diabetes, hipertensão, né? E a doença demência, Alzheimer, todo mundo tem medo disso, né? Então, dentro desses estudos, a gente vai melhorando também o nosso dia a dia, o que eu sou em casa, o que eu não sou, né? E foi nesse processo que você procurou buscar o esporte? Eu sempre gostei. Eu sempre fui voltada a bons hábitos. Graças a Deus, sempre fui. Em alguns momentos você não é tão disciplinada, né? E quando eu fui para o LeBlanc, eu já fui com os primeiros treinos de corrida. Eu já fui com a corrida ali junto comigo. Comecei em 2017, para o LeBlanc foi em 2018. Então, ali nesse processo, eu fui entendendo que a corrida foi me atraindo. O que era antes um hobby, alguma coisa assim, se tornou algo de disciplina, né? Foco, disciplina, superação, competição. Antes de entrar aqui, a gente estava falando sobre isso, por que não, né? E a corrida aconteceu por acaso, né? Exatamente, eu ia comentar isso agora. Isso. A Aline convidou, eu já corri uns anos atrás, mas não tinha essa disciplina, né?
E aí, um dia, eu e a Fábio, nós fomos correr ali na lagoa. Só que eu tava com sobrepeso, e a Fábio sempre magrinha, enxuta. Ela, ai, Clarice, então eu vou indo. Eu falei, vai, Fábio. Quando eu vi, a Fábio já tava lá. Quando eu vi, a Fábio já tava do meu lado. Quando eu vi, ela já tinha 2 voltas na minha frente. Eu falei, Fábio, corre sozinha, amiga, eu não vou atrapalhar o teu treino. E aí, acho que, não sei se naquela época você já estava no grupo de corrida. Foi quando eu depois, comecei a treinar, foi junto. Já me Logo em chamaram seguida, pro né? grupo. Isso, antes era apaixonado por corrida, depois acabou virando agora, né? Foi mudando, alguns membros saíram, ficou o PVA Runners, né? E foi a Aline, né? Nossa... Aline Crema. Aline Crema, da Se você Conexão. bota o seu nome, Aline, por favor, aqui A na... mais Que ela disse que não ia cobrada. assistir, eu fiquei triste. A mais cobrada do grupo do Conexão é a Aline. Todo podcast tem a Aline, você precisa vir. Isso, ela até precisa vir. Então, a Aline, primeiro, acho que uns 2 meses antes, ela falou, Fábio, o grupo da OAB vai subir o Morro da Mesa com o apoio dos bombeiros, vamos? Eu olhei pro Paulo, vamos, todo mundo fala do Morro da Mesa, vamos lá ver o que é. Uma vez só, tá tudo bem, tudo ótimo. Subiu, viu que tinha. Eu subi 5 vezes já. Nossa, Mas sério? assim, Ai, eu acho quero que é subir. muito, aquilo lá não, assim, é legal, mas não... A hora que eu clareou e o que eu vi que tinha que descer, eu disse, não, tá tudo bem. Eu Não é o subi meu- tudo isso, agora eu tenho que descer. Olha onde eu passei. não vi, né? Então, assim, não é o meu canal aqui, né? Não é o meu esporte. Mas daí, depois disso, a corrida dos IPs. Daí a Aline, assim, 40 dias antes da corrida. Vamos fazer inscrição para os IPs e vamos correr? Se vamos, né? Nossa, eu acho que eu participei, eu cheguei quase em último. Daí, Mas concluiu, isso é ótimo. Concluí. daí a gente treinou, a gente corria, caminhava, corria lá na lagoa, que 2 Aham. voltas eram 5 quilômetros. E corria, caminhava, a gente fez um grupinho ali com o pessoal da academia. E tal, no dia da corrida, daí um final de semana antes da prova, eu consegui dar as 2 voltas sem caminhar. Disse, beleza, vou conseguir fazer os 5 quilômetros bem, né? No dia da corrida, eu fui a 8ª do feminino e fui o primeiro lugar da faixa etária. Já ganhei troféu, já ganhei um cheque lá de um valorzinho e pronto, a corrida agora. É isso aí, minha vida. Tá aí. Primeira corrida, já tô no pódio, então. Verdade. E daí, claro, bateu, mordeu mesmo ali, né? E eu acho que a gente entrei pro teve, não sei se grupo. você foi também, Fábio, uma que foram umas quantas lá para Lá Pochorel. Pochorel das meninas. Mas antes disso teve Rondonópolis, lembra? Nós fizemos uma corrida em Rondonópolis. Tu não foi, tu só acompanhou. Ah, é Teve verdade, é Rondonópolis. verdade. No mesmo ano, assim, em dezembro, aquela Cir Rondon, que é uma tradicional. E assim foi. E cada corrida, essas pequenininhas, eu ia para o pódio. Então, existe uma facilidade também. E o que se tornou ali meio que... acabou sendo mais... a corrida vicia, assim, tá? Mas com o pé no chão é tudo bem feito. Porque eu trabalho, estudo, Sim. fiz pós-graduação, corri, então, né? Não tem. Mas ela pode gerar vícios porque ela traz coisas boas pra gente, né? Nível fisiológico, bioquímico, assim, ela traz A muitas sensação, né? A pessoa fica em busca daquela sensação o tempo todo. muito. Por quê? Porque ela regula cortisol, libera serotonina, noradrenalina. Ela libera o mesmo efeito canabinoide, né? Então, sensação de bem-estar imediato após a corrida. E ela tem os seus benefícios para a saúde. Prevenção de Alzheimer, a parte cognitiva. Redução dos níveis de Redução do ansiedade nível de ansiedade, drasticamente. resiliência para o estresse, aquele controle, sabe? Se tu consegue, tu melhora a tua clareza de pensamento. Mental. E isso eu percebi ao longo do tempo, não é? Porque tu vai vendo, a gente faz tanta coisa como profissional, como mãe, como mulher, né? O ano passado eu levei 2 pós-graduação, treinando para maratona. 2 pós-graduação, daí faz academia, filhos, escola, a clínica, porque não sou só médica lá dentro, a gente, né, tem a parte que acaba sendo empresária também. Estratégica mesmo, né? Então, eu acho que a corrida é a base disso, sim. E você tem que ser bem disciplinada. Uma vez eu comentei, agora não lembro com quem, que eu falei, mas a gente tem que ter uma disciplina para fazer determinada coisa. Ele, Clarissa, não é bem assim. Quando você tem prazer em fazer determinada coisa, essa disciplina que você diz que tem que existir, ela é automática. Ela é motivação. Isso, é motivação. Exatamente. Eu acho que é isso que você... É uma disciplina que tu não faz sofrendo. Exatamente. Né? Não é uma um sofrimento. obrigação. Isso, não é o sofrimento. Quantas vezes eu fui nos encontros de conexão, disse, eu não vou beber, porque amanhã eu tenho treino. Mas aquilo não fez falta para mim. Não é um Eu sofrimento. estava lá, tomei água, beleza, não é um sofrimento. Então, a disciplina, ela te ajuda para as outras etapas da sua vida, das suas E atividades. é bom você compartilhar, porque tem fases da vida, né? Porque eu falo assim, tem esportes, parece que são fases da vida da gente. Faz sentido até um tempo. Depois, se mudar o sentido daquilo, também tudo bem, né? Isso, Você fez um isso post aí. super legal uns dias atrás, que você até mostrou uma foto sua de biquíni de antes e depois. Falei, eu achei tão legal aquele
aquele post, porque assim, você sempre treinou, né? Mas você treinava e era outro foco naquele momento, né? Você tinha a sua alimentação de forma diferente. E acho que esse autocuidado, a gente tem falado tanto de mulher 40 mais, eu acho que a gente se permite abrir um espaço que antes, por conta de filho, trabalho, pressão social, a gente não se dá, né? A gente fala assim, agora eu vou cuidar de mim. Né? E aí abre esses hábitos, então uma coisa puxa a outra, que a gente vai melhorando também um pouco, né? Isso, eu achei pertinente colocar aquele lá por conta disso, né, Ju? Assim, eu sempre fui, há mais de 15 anos eu faço musculação, época de juventude treinava handball, então sempre fui ativa, mas não existia essa percepção, né? E os resultados não eram os mesmos, né? Não eram os mesmos. Então, naquela época eu não tinha filhos, fazia muito plantão, então assim, tu delegava muito o teu tempo pro trabalho e pouco para você. Dormia mal, que quem faz plantão, né? O cortisol tá lá em cima, né? Sim, noites em claro, né? Com gestante. Não me arrependo de nada, né? Eram fases, né? São fases. E depois que vem essa maturidade, né? E todo esse processo, o entendimento do que é essa saúde integral que a gente aprende, se aplica. Eu acho que a gente passa a ter consciência. Até na hora de fazer o exercício, você tem uma outra consciência corporal, né? Isso aí. Eu tô na minha 3ª pós, comecei outra pós, não consigo parar de estudar. Continua assim, Fábio. Isso. E a pós é esporte e exercício, porque eu vi que existe a necessidade de levar isso pro consultório. Sim. Porque você tem que individualizar muito cada paciente que está lá dentro com você. A receita não é a mesma, a forma como tu orienta um esporte não é a mesma. Assim, ó, vamos fazer exercício, mas o que mais te agrada? Então, sabe, tu tem que ter essa noção. E o que você pode fazer na orientação ao paciente que quer só performance, ao paciente que quer só ter mais capacidade aeróbica, né? Não ficar aquela saúde, tipo, é claro, a gente só quer saúde. A gente só quer saúde, né? Quer escadas sem ninguém tá ajudando. Mas o mais importante de tudo, assim, a gente fala de esporte, nós vamos falar ainda mais de corrida, né? Mas levando para o lado da medicina, é a questão da gente ter fortalecimento. A gente tem que ter força física, então ter músculo, ter massa. Não precisa ser músculo bombado, não, né? Não precisa ter tônus, né? ter tônus, ter massa magra que te dê autonomia para o resto da vida. Isso é o principal. Eu falo para os pacientes, assim, tenta se imaginar, por exemplo, um paciente de 40 anos, que não faz nada, é sedentário. Tenta se imaginar com 80 anos. Você quer continuar como você está hoje, dominando a tua família, sendo a coordenadora de tudo, ou você vai ficar com um andador, precisando de uma cuidadora para te lavar o banheiro, para levantar da cama. O que você pretende? Então, assim, tem que olhar o futuro e ver o que a gente quer. Então, a musculação, o exercício, ou um pilates mais fortalecido é o que é a base. É que eu acho que quando a gente está com uns 40, você até comentou esses dias, quando você está com colágeno em dia, quando você está com tudo... Quando o telhado não está caindo. Quando o telhado não está caindo, não está derretendo, você não consegue vislumbrar isso. 80 anos, que bobagem isso. Mas chega. Né? Os 50 mais para mim chegou. Que bom que chega. Mas aí como é que vai chegar? Porque eu vou até usar a minha mãe como exemplo. O que acontece? Ela é sedentária, e não tem Cristo que faça ela fazer atividade física. E agora, quando teve ela caiu e quebrou o fêmur, aí não satisfeita, quebrou o braço. Então, agora, para ela, está sendo muito mais difícil, porque ela já está com osteoporose, agora o bracinho está ficando mais fininho, porque não mexe, mas faz a bolinha. Não quer fazer, não quer nem fazer a bolinha. Então, como é que você convence uma criatura de 80 anos a fazer exercício, Fábio? Eu vou pegar essa parte que tu citou. Ela é de uma geração que não se fez essa reposição hormonal. Até hoje, muitos médicos que têm medo de passar a reposição hormonal, que diz que dá câncer. Então, assim, isso tem que estar muito bem esclarecido. Os médicos, alguns precisam estudar mais, perdão da palavra. Mas a gente tem que perder esse tabu, esse medo, né? Então, ela é de uma geração. Minha mãe também não fez reposição hormonal. Mas ela sempre foi muito ativa. Até acho que por conta dos cuidados do pai, né? Então, ela sempre fez muito esforço, muito ativa, muito assim. A gente é da roça, né? Então, ela sempre foi nesse sentido de trabalhar ali. Mas é uma geração que não fez reposição hormonal, não tinha essas orientações, né? E assim, a falta de hormônio leva à osteoporose. Hoje as mulheres morrem mais por fratura espontânea de fêmur, uma fratura espontânea, por conta de uma osteoporose severa por falta de reposição hormonal, do que por câncer de mama.
Então, o medo da reposição por um câncer de mama não deve limitar esse processo, né, do tratamento. E também é uma geração que a tua mãe está numa exceção à regra, né? Porque essa geração, ela envelhecia com 50 anos e hoje a gente tem um percentual, uma perspectiva de vida até 75, né? Mas até pouco tempo atrás, a nossa perspectiva de vida era 60, né? No máximo 62. Olha como mudou. Então, a gente não está sabendo, a gente está aprendendo a envelhecer, né, Fabi? Porque a gente não sabia isso antes também, né? É uma fase nova onde a gente está aprendendo e por isso que a gente vai lá para as redes sociais, a gente está aqui falando, alertando a importância disso. Tanto é que agora os memes, né? Eu falei que eu quero virar esse meme, o terror do INSS, sabe? Quando a gente vê nas academias, né? As pessoas malhando, os senhores malham as mulheres. Sim. Porque você vê uma mulher de 60 a mais com massa, né? Não era uma coisa normal, realmente. 60 anos era isso. Você estava sentada, comendo, apática, né? E a gente realmente não é assim que está acontecendo, né? E estudos mostram que em qualquer idade que você comece a fazer fortalecimento, você vai ter ganho. Precisa de ajustes de dieta, aumento de proteína, tudo bem, precisa ter uma orientação, né? Tanto do personal, né? Porque não é todo exercício que um idoso pode fazer, pelos riscos mesmo, né? De lesão, fratura, né? Se tem já um pouco de osteoporose, mas com um nutricionista, com um médico, consegue, ganha massa. Então, qualquer fase. Eu acompanhei ali, que a gente começa a olhar algumas coisas, começa a aparecer mais coisas do mesmo, né? E aí tinha uma senhora... O algoritmo fica te sacaneando. E aí tinha uma uma jovem senhora de 65 anos, que ela começou a nadar e ela virou campeã olímpica com 70 e poucos, só porque ela mudou a atitude dela. Então, não existe assim, a idade, você só pode começar isso com 20, 30. Não dá mais tempo, né? Dá tempo, sim. Dá minha tempo. mãe, eu consegui convencê-la também. Ela eu só vou caminhar, esteira em casa, E ela, só que ela é a Valber, né? Então, ela sobe e desce carro, então ela anda bastante. Tem um pouco, né? Mas, mãe, vamos fazer pilates. Então, hoje, até ela contou. Ela faz pilates lá com a Patrícia. E parece que foi um homem de idade média, assim, né? Não é senhor nem jovem, né? Um seminovo. Um seminovo. Seminovo, Eu não venho mais nesse horário. Eu tô passando vergonha com essa senhora. Porque ela sempre foi muito... Ativa e muito elástica, assim. De colocar a mão no chão, assim, dobrar o joelho. Aquela coisa toda, né? Com muita mobilidade. Mobilidade. E ela tá resgatando isso de novo. Então, as outras Eu sou apaixonada no Pilates. Eu também passo vergonha com ela. Eu não venho mais porque é uma consegui pessoa... incentivar aí. Olha aí. Tá vendo? E uma coisa que comentaram comigo, Fábio, até fisioterapeuta, como minha mãe não tá assistindo, eu vou poder entregar aqui. Fica salvo o link, viu? Vai que ela assiste. Aí o que ela tava muito preocupada porque diz que existem estudos comprovando o alto índice de morte depois, entre um ano, depois que a pessoa sofre ou uma fratura, alguma coisa, o idoso, né? Eu falei, mas por que ela não? Clarice, não é pela fratura em si, mas é porque a pessoa começa a ficar debilitada. Eu falei, olha aí. E o medo da queda. Então eu não me movimento mais porque eu não quero sofrer. E aí a cabeça que precisa ser trabalhada. Isso é muito comum de acontecer. E é muito sofrido, assim, a recuperação de uma fratura dessa. É bem sofrido. O medo acaba impossibilitando. Ela teve alta da perna, machucou o braço, daí... Mas é um alerta, né? Essa semana veio um videozinho do Cortella, filósofo, palestrante maravilhoso, né? E ele falou, foi um trecho da palestra dele. Ele disse assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo, acho que deve ter... Ele não gosta, né? Eu detesto atividade física. Daí infartou. Depois que infartou, recuperou, tá lá no parque caminhando. Agora você tem tempo? Agora arrumou. Então, assim, que a gente tenha, né? Tempo a gente tem. É só a gente organizar as prioridades, não deixar o pior acontecer. Eu sempre falo para meus pacientes, escolha o que te dá prazer, né? Que a gente estava falando aqui nos bastidores da corrida e tal. Se é a natação, se é a dança, se é o futebol, se é a corrida, não importa a atividade, você precisa manter o corpo em movimento. E o impacto na saúde mental, isso que você falou é muito legal, porque assim, quando você sabe que você dá conta de alguma coisa, mentalmente você se fortalece para o dia a dia, para as coisas mesmo, né? Sim. Então tem um impacto fundamental nessa questão do emocional. E as coisas estão intrínsecas, né? Não existe mente sem corpo, nem corpo sem mente, né? Uma coisa vai sempre andar paralelo junto ali. Então, as pessoas precisam se movimentar. Quem se movimenta tem mais autoestima, tem mais autoconfiança. Realmente tem para as mulheres é importante porque traz um empoderamento, traz uma relação de bem-estar consigo mesmo. Não é sobre meter o shape, não. É sobre você fazer as pazes com você, porque você sente, né? Porque a gente pega mulheres aí marombas lindas que não tem essa relação de amor próprio, né? Porque não tá pelo
caminho correto. Então, para você envelhecer, e o envelhecimento traz, aí eu quero que você entre nesse assunto também, né? Porque é difícil pra gente se reconhecer envelhecendo, né? O dia que a Dani veio aqui, nós tivemos o surto de falar do telhado, né? Então. Porque tem mulheres que lidam muito bem com isso, tem mulheres que não lidam tão bem com isso, né? E a corrida é um esporte, quem vai mais pro esporte, ela fica realmente, o esporte, ele dá uma degradada, pode ser assim por dizer, né? E aí as pessoas às vezes não sabem lidar com isso, né? Por vaidade, às vezes não querem fazer um esporte que considera que não vai ficar tão jovem, tão bonita ali, né? Até quando tu falou da Dani, eu lembrei, se meu botox está atrasado. Tudo bem. Então, tem a questão da corrida, tenho colegas dentro da integrativa, você sabe, tu não devia estar correndo. Envelhece Pois mais. eu ia te perguntar a respeito Porque, assim, disso. tem o lado bom é o maior, e tem um lado que tem que cuidar. Então, quem corre longas distâncias sem saber se cuidar em estratégias alimentares, em ser restrito, a gente ouve muito isso aqui, ó. Eu corro para comer, para beber. Longas distâncias, piorando. você diz acima de 5. Está até piorando. Isso. Acima de 10 já. Acima de 10 já é uma longa distância. Por quê? Porque a corrida libera, né, e faz um estresse oxidativo. Então, tu tem que compensar isso. Por isso que é importante corrida e é importante o repouso. Para o corpo se restabelecer daquela... Igual musculação. Tu não faz todo dia musculação. Porque você gera uma lesão muscular e tu precisa dar o repouso para esse músculo se restabelecer. Ou hipertrofiar é mais ou menos isso. Então, a corrida também gera essa mudança lá por dentro das nossas mitocôndrias, células, que geram todas essas sensações boas, mas a nível celular traz um estresse oxidativo. Então, muitos radicais livres que tu tem que corrigir. Como que você corrige? Com estratégias de vitaminas, suplementos, sais minerais. Tu tem que ter o pré-treino, o pós-treino, tu tem que saber a hora de parar, tem que saber a hora de compensar as coisas. Então, quem faz muita maratona ao ano, a gente conhece vários, tem um envelhecimento mais rápido. Falando de envelhecimento mais externo, a exposição ao sol, ao vento, nós mulheres, o impacto, né? Vai cair nas telinhas. Caindo a telinha. Balança demais o telhado. Para nós mulheres, que tu ainda não, Ju, mas para nós mulheres que estamos na menopausa, perde músculo. A corrida consome músculo, então você tem que ter musculação, tem que ter estratégia para manter essa musculação, porque tu consome. A menopausa, por si, a falta hormonal, mesmo que tu faça a reposição, mas quem não faz, perde muita massa magra, porque o estrogênio é responsável por isso também, pela manutenção. Não é só hormônio de testosterona, não, estrogênio. Então, no período da perimenopausa, se não faz atividade física, fica flácida, aumenta peso corporal, gordura e perde músculo. Principalmente abdominal, né? A gordurinha abdominal. Tudo aqui, a gente vira um sharpeizinho, começa nas costas, assim, onda em cima de onda. Tudo ali. Então, tem essa questão. Faz bem pro coração, cardiovascular, cérebro, mas tem que ter limite. Mas para beleza, nem tanto. Para beleza, nem tanto. Então, tem que ter esses cuidados. Mas aí, trabalha. Quem consegue trabalhar com parte de dermatológico ali, de estímulo, colágeno, ótimo. E quem não pode, cuida bastante, né? Sol. Então, eu saio para treinar. Na corrida em si, na prova, eu não usei, porque... Eu vou contar a história de Berlim, mas assim, eu não usei. Mas aqui para correr, eu uso manga comprida, de preferência que venha até aqui assim, faço protetor, uso aquela... Todo mundo se fala, com esse calor, assim, mas eu me protege do sol. Portanto, começa a ficar muito manchada. Então, a pele envelhece. E a tua pele é muito clarinha, então... Sou muito clara. Então, maneira de se cuidar, viseira, né? Protetor solar muito, todo o corpo, não é só no rosto. Então, são estratégias que a gente... Tá vendo, gente? Porque eu faço pilates. Não vou só. Num ar-condicionado, ambiente controlado, entendeu? Não foi um esporte pra mim, a né? corrida não te pegou, Não, né? eu até tentei. Já treinamos juntos. Já. E eu, na verdade, foi um período... Eu até ia insistir mais, mas você vê, Deus manda sinais. Eu tive eu produzi um cisto na cabeça do fêmur. E ele tá aqui ainda, ele não se desfez. Aí foi muito... Foi anti-inflamatório, um monte de coisa. Bem complicado. E causa... Eu tive uma tendinite no glúteo mínimo. Gente, eu descobri o que é o glúteo mínimo, porque eu não sabia nem que eu tinha isso. Porque dói. Você acha que tem uma tendinite no bumbum, gente? Ninguém merece. Não, né? gente. E a corrida tem dessas. Às vezes não é pra você mesmo o negócio, começa né? a surgir umas coisinhas ali. E às vezes é isso, não era pra mim, entendeu? Então, juntou tudo. Já não era muito competitiva, era no meu ritmo mesmo. Sim, Né? Eu nunca fui pra uma meia maratona. Tu não fala, mas eu nunca tive, vai ter corrida legal, eu vou continuar correndo aqui na minha cidade, no meu ritmo, né? Mas é pra cada um mesmo, né? Não tem jeito. Hoje também, eu atendi uma paciente, essa que corre, a setora nunca quis correr mais que 10 quilômetros. Admiro demais, né? Quem vai, mas pra mim tá bom. Esse tá bom. É ótimo, é como você se relaciona Cada um tem mesmo. seu momento, seus esportes. Se movimentando é o que é importante, isso né? aí.
E Fábio, você acha que tem diferença de você correr na rua e correr em esteira? Tem. Por exemplo, a pessoa só quer correr na esteira, no ambiente controlado, seguro, sem sol. Eu total. Se você assim, na rua tem que ter cuidado. Então a gente recomenda muito não usar fone de ouvido para você prestar atenção, música, né? Prestar atenção no que está acontecendo. E a esteira, eu acho assim, eu já treinei em esteira. Mas na rua também é mais pesado, né, doutora? Porque tem o vento. Na rua é mais Eu pesado. acho mais a esteira, pesado. tu consegue ter mais, assim, equilibrar essa parte do clima, do calor ali. A esteira também pode dar um pouquinho de, né, de subidinha. Inclinação. Inclinação. Mas tu não consegue correr muito na esteira. Tem que ter daí um bom foco ali pra ficar ali. Eu já corria no máximo 18 quilômetros. Fica entediante, né? Fica entediante. E nesses 18 eu parei no meio do caminho, fui ao banheiro, dei uma disfarce, né, ali 2 minutinhos, 13 e voltei. Porque fica tedioso, assim, muito. Corridas pequenas, sim. Eu tenho esteira em casa pra ter esses... Tá chovendo demais, precisa treinar, daí tu tem que correr, tu corre na esteira. Mas a rua é melhor. Eu prefiro rua também. Rua, né? Eu te pergunto porque na Interage época com outras pessoas. que eu corria, a Sofia era bebê, tinha acabado de nascer. Daí eu participei de uma corrida, o Luciano participou da caminhada. e ela era bebezinha, daí ela até ganhou uma camisetinha da época dos patrocinadores, tudo lá, né? E eu lembro porque me chamou muita atenção que eu entrei numa academia de corrida. Ela tinha sido já campeã, já maratonista, e ela abriu uma academia de corrida. Então ela tinha umas esteiras assim que só faltava fazer cafezinho. E era painel, painel dizendo, parecia que você estava. Então, e era muito diferente correr naquela esteira de correr em qualquer outra esteira. Talvez, é uma esteira especial. Era especial, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum. Tem que cuidar o impacto. Eu acho que a esteira tu se lesiona mais, porque, não sei, por mais que ela tenha aquele... Sim. Tu tem que aprender a correr, né? Porque é o... E ela te ensinava você a correr, como é que você dava a passada, o movimento da mão. O passo é diferente. Isso. A batida do pé na rua e na esteira é diferente. Eu fiz um treino na esteira uma vez com o Rod Jackson, que me deu uma canelite no outro dia, que eu queria matar ele. Ai, pior que dá. Nas duas canelas. Não, gente, mas aquilo lá foi um absurdo. Porque realmente é diferente. E eu tinha uma ideia que se ele me treinasse a passada, né, a pisada ali na esteira, eu ia reproduzir melhor na rua, mas é totalmente diferente. Me arrebentei mais na esteira do que na rua. Então a esteira eu não gosto muito não, só quando eu não consigo ir pra rua. Gente, chegou agora, pausa aqui para o entregador preferido da Clarissa, não veio. Não veio porque ele está em... ele está ausente hoje. Mas o Xininga está presente mais uma vez aqui no Conexão Feminina. E tá muito bonita a apresentação. Eu já tô brigando com a embalagem, mas ok, eu ganhei. A doutora vai poder degustar. Pode comer japonês, vai poder correr. Eu já a Clarice sabe que eu não sou muito. Eu sou daquela assim mais... Mas, não. Eu não curto muito. Ó, o meu pai com o Hello Motors dele ali. Ô, Fábio, você falou, quando a Clarissa abre aqui, você falou da menopausa. 40 a mais, outro dia eu comecei a rir, que eu tô preocupada com a tal da janela, porque eu descobri que tem uma janela, né, que a gente não pode perder. Isso. Que é o que aconteceu com as nossas mães muitas vezes, né? Depois dos 60, não adianta mais repor ali pra menopausa. Fábio, o que é essa janela? O que é essa janela e para quem tá com 40, atravessando o portal maravilhoso dos 40, o que a gente, sintomas que a gente tem que ficar atenta e o que seria essa janela pra gente não perder ela? Assim, a janela de oportunidade é quando você já menopausou. Assim, o que é a menopausa? Quando fica um ano sem menstruar. Quando eu passei pela residência da ginecologia, a gente aprendeu que nós, né, que tu tinha que esperar a paciente ficar um ano sem menstruar para daí prescrever o hormônio. Não é mais assim. Porque até ela ficar um ano sem menstruar, ela já passou por... Menopausou total, já ficou doida, maluca. Exatamente. Isso. Já deprimiu e deixou todo mundo doido. Isso. E hoje a gente já vai vendo as nuances e sintomas a partir de 40. Então, a perimenopausa, a transição menopausal é 10 anos antes da idade da menopausa. Então, a gente coloca em média 40 anos, menopausa entre 48 e 55 anos. E depois da menopausa até 65 é a menopausa tardia. E 65 anos para frente é a senilitude, né? A velhice, digamos. Então, essa transição menopausal é onde começa. De repente, você acha que está virando adolescente novamente,
vem aquela TPM, irritabilidade, nervosismo, mas tá dor na mama, ninguém encosta, mudança de humor muito rápido, né? Então, assim, isso são sinais que as oscilações hormonais já estão acontecendo. Então, a produção de hormônio, ela já é tipo uma montanha-russa, né? Então, se tu vai dosar, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, isso aí não é nada, não. Vai para um psicólogo. Vai correr. Vai correr. Não, mas peraí, tu tem que analisar, porque de repente tu pegou num período que estava produzindo tudo bem, mas ela está tendo sintomas. Vem também irregularidade menstrual, às vezes falha, às vezes 2 vezes no mês, piora, fluxo menstrual, muito fluxo, fica escasso, cólica, sabe? Então começa um monte de oscilação. Pode começar a ter alteração do peso corporal, se você não é atleta, né? Você pode ter essas questões. São vários. Alteração do sono, Nossa, né? Alteração do eu passei sono, o por tudo acordar, isso. né? O acordar da madrugada, assim, E aí meu você acorda Deus. com aquele calorão, assim. Isso. Então, são vários. Então, isso é um momento de entrar. E daí, tu vai dosar hormônios, beleza, vai em fases diferentes essas dosagens e vai colocando aquilo que está faltando. Além disso, já ensinando o estilo de vida, já ensinando higiene do sono, né, orientando a prática do exercício, o esporte, aquele que puder. A alimentação é a base, porque muita coisa a gente consegue melhorar com alimentação, suplementação. Fábio, você está falando isso, estou me lembrando na época que que eu morava lá em Floripa e teve uma médica que eu também não sabia o que está acontecendo comigo, eu estava cheia de coisa, falei, meu Deus, estou passando mal aqui porque estou desregulada e tudo isso que você falou e mais um pouco. E aí quando eu fui conversar com ela me pediu uns exames de DNA para poder fazer reposição. Talvez buscando algum risco genético para alguma doença? Pois é, mas A princípio não tem. A gente faz estudo, a gente faz Mas é estudos... necessário isso para fazer uma Não. reposição? Não, tu pode colher a história mesmo familiar, mas nada contraindica só se você teve câncer de mama ou câncer de endométrio e tem um câncer, chama meningioma, um câncer cerebral, que é hormônio dependente. Esses 3 tumores são hormônios dependentes, daí a gente evita a reposição hormonal. Mas se você teve, hoje não tem contraindicação a mãe ter tido câncer de mama ou câncer Não, de é que eu não ovário. tenho meu histórico familiar, então Existe não... um estudo genético, a gente faz, eu já fiz uma avaliação genética, isso, para avaliar predisposição a doenças. Então, esse estudo genético que eu fiz, ele avaliou a minha parte de vitaminas, porque às vezes a gente pega pacientes que passa a vitamina D e não melhora, passa e não melhora. Ela tem falta de uma enzima que ajuda na Absorver. conversão, isso, da vitamina que a gente absorve do sol, né? E tem que transformar em vitamina D3, ali a 25-hidroxi. Então, o AB12, tu se alimenta, o estômago não consegue, precisa de enzima, ácido fólico, tudo tem. Todos os processos do alimento para virar enzima no nosso corpo tem virar em vitaminas, né? Essas vitaminas de alimentos precisa ter uma enzima, uma carreadora, algo que faz quebrar lá dentro, transformar. E tem genéticas que têm polimorfismos genéticos que têm deficiências. Então, tu pega o paciente e não consegue subir aquela vitamina D. Ou se parou de usar, ela caiu rapidinho, B12. Então, talvez é nesse sentido, de avaliar você como um todo, que é bem-vindo. Tu consegue personalizar a reposição hormonal e personalizar a reposição de suplementos, de vitaminas. Por exemplo, o meu estudo genético que eu fiz é uma coleta salivar ali que tu faz. Mostrou algumas polimorfismo de algumas enzimas, mostrou que eu tenho predisposição à resistência insulínica, tenho predisposição à doença cardiovascular, daí eu tenho que ter cuidado com algumas coisas. Então, se eu talvez não fizesse atividade física e fosse uma sedentária, hoje eu estaria sobrepeso, talvez pré-diabética, sabe? O que a gente vê no consultório. Uma grande parte das mulheres assim na menopausa. Só que como a gente sempre fiz esporte, sempre fiz musculação, eu fiz a minha transição menopausal muito bem. Mas a grande maioria não faz assim. Sim. Daí vem essas doenças porque está lá geneticamente com a predisposição. É. Então existe a genética e a epigenética. A genética é o que tu carrega. A epigenética é aquilo que tu é, o que tu come, o que tu faz. Com a Então, tua genética, né? Mas daí tu é capaz de inibir... Tuas escolhas. Sim. tuas escolhas. Tu é capaz de inibir a tua genética com os teus hábitos saudáveis, a epigenética. Então, eu não vou ter doença cardiovascular, eu não vou morrer de infarto porque eu vou cuidar disso. Eu não vou ter diabetes ou ser obesa porque eu estou cuidando. Porque eu não, né? Dos hábitos que a gente tem, o estilo de vida. Então, muita gente traz 10% do que a gente
Vem da genética, vem. Tu nasceu com predisposição para isso. Eu nasci com predisposição para câncer de mama, por exemplo. Mas se eu tiver hábitos saudáveis, praticar atividade física, meu prato for colorido. E as pessoas né? dão mais importância para a genética, achando que é Isso. 90% é a genética aí e é você- 10% só. 10%. O resto é hábito é mesmo. hábito mesmo. E aí a pessoa acha que está escrava daquilo, que está fadada a acontecer a mesma coisa. E- Só que se você é. mudar os hábitos, pode fazer E diferente. dentro disso tudo, tu tem que cuidar muito do estresse. Porque você pode ter hábitos saudáveis, mas ser extremamente estressante. Aí Tem nós já estresse, morremos. Daí pode ter a Como é que predisposição faz de isso? doenças. Qual é o botão que a gente Faça aperta? terapia, Terapia, medite, meditação, treine. mindfulness, é isso. e aprenda a dar Floral, não. passiflora, Aprenda a dar não, não. aprenda a colocar limites nas pessoas. Se Isso. livre de pessoas chatas. Já falei que pessoa chata envelhece a gente. Falei isso no outro Olha podcast. só. No outro podcast. Se afasta de pessoas chatas, gente. Isso faz mal. É verdade. Pra é genética, verdade. pra epigenética da gente. Ou aquelas coisas, assim, uma coisa que eu aprendi, talvez, acho que até a corrida trouxe isso pra mim. Por exemplo, assim, o Paulo é mais estressante, né? Ele tá ali, tá pilhado, tá não sei o quê. Eu, assim, hoje pra amanhã isso vai mudar? Não, então eu vou dormir. Sabe, eu tenho sono, eu vou dormir. Eu não vou ficar acordada em cima de uma coisa que não vai mudar. Eu também falo isso, eu posso resolver isso agora? Porque se tá tudo fechado, é meia-noite, ninguém vai me atender, não tem então como. vamos descansar que amanhã a gente resolve. Aí acorda 5h30, 4h30, a hora que você puder, mas aí pronto, resolve, né? É, como dizem, se não tem solução, solucionado está. Pronto. E a maioria das pacientes estão nesse nível que precisa ser essas mudanças. No dia a dia do consultório, são bem poucas mulheres que têm um estilo de vida saudável, que praticam esporte. Por isso que tem muitos profissionais, médicos. Eu faço a mentoria com o Dr. André Vinícius, né, que é um ginecologista excelente. Ele até esteve no programa da Ariane Galisteu, no Domingo Espetacular, lá da Record. Então, assim, é algo que ele está sempre colocando, porque é importante a gente cuidar da gente. Muito importante. E como é que você trouxe o Paulo para esse mundo também, Fábio? Então, Ele veio por livre e espontânea pressão. Acho que a convivência. Acho que ele não teve muita escolha. teve escolha, né? O Paulo começou a correr junto, né? Só que devagar. Quando eu resolvi fazer a maratona, depois de 6 meses que eu iniciei a correr, dentro do grupo da corrida, um grupinho, não, a gente tá treinando que começou com a Jackson, em 2017. Daí eu disse assim, a gente está treinando, formar um grupo para correr a meia maratona do Rio de Janeiro, nossa primeira meio. Mulheres há 10 anos correndo, 5, 6 anos correndo. Vamos, Fábio. Eu disse, não, eu vou fazer inscrição só de 10 km, vamos lá passear. O Paulo fez na de 6. A Aline e o Rafael foram juntos. A Aline fez no de 6, daí o Rafael no de 10. Vamos passear um final de semana no Rio, beleza. Daí fui treinando, a Jackson, treina que tu corre. Paulo, tu vai se quebrar. Só maluca, vai correr 21 quilômetros, vai se quebrar. Tá, tudo bem. Daí surgiu a oportunidade de uma não ir, e daí ela conseguiu trocar, ela vendeu, né? Daí trocamos todo o número de peito, nome, todo esse processo foi feito bem. E eu daí treinei e corri a meia maratona com as demais colegas, né? E depois, isso foi no sábado. É uma corrida do Rio que tem sábado e domingo. Meia maratona no sábado, maratona no domingo, e tem a Run Family, que é 5 e 10 quilômetros. Daí na Aline, mas eu sou uma boba. Assim, fiz inscrição para correr 6 quilômetros. Você corre comigo de 10, eu vou de 6 com o Paulo no outro dia. Então eu corri 21 no sábado e fui correr 6 no outro dia. E ela correu com a minha de 10, porque ali não tinha competição, não ia dar problema essa troca, não se faz. Mas ali no meio de multidões, não era disputa de pódio, não tem problema ter essa troca de número de peito. E ela correu, dei 10 com o Rafael. E eu corri com o Paulo ali, ele correu assim, exausto. Hoje ele faz maratona comigo. Então foi aos poucos, fui levando. Ele não fazia musculação, não fazia nada, então eu levei ele para esse caminho também. E ele é muito admirado também, muitos se surpreendem. Porque não era uma coisa que partiu dele, né? Não. Foi indo quase por osmose. Eu fui, depois ele foi. Isso Acho que aí. a pessoa ou acompanha ou eu vou ficar para trás, né? Porque isso também é legal, melhora muito, é vínculo, né? Melhora muito a relação em si, né? Muito legal. Muito legal. Tem estudos que falam, né, que a parceria rende mais, vive melhor, né, o casal que corre junto. Fábio, dia 21 de setembro foi a Maratona de Berlim. Foi. Uma das mais emblemáticas que existem no mundo. Acho que questão de organização, de tudo, né? Sim. Conte para nós tudo e não esconda nada. Então, a Maratona de Berlim foi a minha terceira maratona. Eu estreiei lá em Porto Alegre, tinha que estrear lá, né? Até trouxe as medalhinhas aqui. Vou mostrar assim, meu pai. Mostra. Essa é de Porto Alegre, né? Essa foi a primeira maratona? Essa é a primeira maratona, que foi em 2023. É a maior medalha, viu, gente? Acho Só que para tem um o ano povo ali, gaúcho poder ter... Isso. Dá até para cortar um churrasco ali, né?
Onde? Acho que não sei, tem um ano, acho que foi 2023. 37ª Maratona Internacional de Porto Não Alegre, lembro. 250 anos da nossa capital. Acho que está em 25, 22 ou 23. Foi isso aí. É. Frio, Muito bonita. frio. Tava 5 graus com aquele ventinho minuano do Guaíba Você achou que lá. aqui tava frio? Aí a de Berlim tava quando? Aí vem a história. Aí vem a história, né? Porque aqui 5 graus, frio. Frio, vento horroroso. Minuano do sul, né? E Muito depois frio. qual foi a próxima E daí maratona, eu Fábio? fiz ano passado Nova York, Levanta ela, em Fábio. novembro. Ai, linda ela, hein? Nova York. Essa é desejada. Daí, assim, tem uma história, Nova York, que começa por Nova York para mim, que eram 6 majors, são as maiores maratonas do mundo, né? Que todo mundo disputa. Agora saiu mais uma cidade, mais 2 cidades, se eu não estou enganada, tá? Então, eu e o Paulo fizemos a parceria ali, ou um propósito, vamos correr. Porque no final, quando completa o ciclo de todas, você ganha uma mandala linda, que é o desejo de todo apaixonado por maratona, por corrida, né? E daí eles falaram que a gente iniciou para a mais difícil, que foi Nova York. Diz que a corrida de todas as majors é a mais difícil. E Você não foi. sabia disso até o momento. Não. Tava frio também, muito frio. 4 graus. E o tempo de espera é uma corrida que larga por ondas, de acordo com o teu pace, o teu ritmo de corrida. E a gente saiu do hotel 5 da manhã, com um saquinho do teu lanche lá. Daí vai para o lugar de largada, perto da ponte, um parque aberto. Tu fica sentada naquele chão de grama, de frio. Perto da ponte do Brooklyn ali, né, que é a largada. E passa por todos os bairros de Nova York. Tu não conhece Nova York correndo. Eu não conhecia Nova York, conheci 42 quilômetros. E assim, foi muito frio. E realmente tem bastante subida, e demorou muito. São 5 da manhã, 1 hora de ônibus do hotel até chegar no local da largada. Daí tu passa por vistoria, policiamento, raio-x, tudo. Só entra quem é atleta, no local muito bem. Foi vésperas da eleição do presidente, do Trump. Devia tá No um domingo, na caos. terça-feira, ele foi eleito. Então tinha aquele medo, Segurança, né? Tá, manifestações. Muita coisa de medo. Esse Paulo, meu Deus do céu, vai ter um ataque lá, né? No meio que já teve uma vez, né? Em Sim. Boston, né? Muitos anos atrás. Enfim, mas assim, valeu. Foi uma corrida linda, porque a população está na rua, só não tinha... As pessoas não estavam na rua quando era viaduto ou ponte. Porque o restante, dos 2 lados, gente vibrando por você, gritando, isso é muito bom. É um lado lindo da corrida, vocês não fazem ideia. E eu acho assim, eu fiquei muito tempo, porque a gente chegou lá às 6 e pouco da manhã, minha largada foi 10h40. Nossa. Fiquei todo esse tempo no frio esperando. Um pouco agasalho, que daí foi uma bobagem, talvez, minha, de ter entendido mais que podia ir com agasalhos e deixar para doação. Poderia ir até manta, essas coisas, mas quando a gente viaja, não carrega tudo isso em mala, né? Então, assim, a gente sentiu frio, só tinha aquelas mantinhas térmicas. Mas gente você tinha sentiu que estar frio, lá às 6 horas? porque era o transporte, não tinha... tu tá. tinha que chegar só de transporte. Olha o controle mental, eu já tinha Tá falado, vendo? já não vou. Tão frio, né? Vamos tomar um café da manhã, né? Tava 4 graus. Você E daí o viu? lanchinho, daí a gente chegou na hora de comer, lanchinho. Então, assim, eu fiz... faltou nutrição nessa prova, mas encerrei ela de boa, feliz da vida. Mas depois eu fui ver, eu perdi 2 quilos nessa corrida, porque catabolizou mesmo, sabe? Perdi massa magra e tal. Mas tá ali a medalha, consegui, né? E sempre são vivências. Daí Berlim, que isso menos de um ano eu já corri a outra, né? Daí Berlim é a corrida, olha, ela é linda também. Linda. Isso, a cor, né? Berlim é a corrida que fala que é o momento de você fazer o seu RP, o recorde pessoal, baixa tempo, porque é a corrida mais rápida que tem. De todas as maratonas do mundo, porque é plana, não tem subida. Se vou treinar para fazer o sub 4, que em Porto Alegre eu quase consegui. Eu treinei para isso, Porto Alegre também é plana, é uma corrida rápida, e eu fiz 4 horas e 2 minutos em Porto Alegre. Isso eu tenho que fazer o sub 4, menos de 4 horas. E treinei para isso, e os treinos estavam beleza. As corridas na Europa são preparadas, são programadas, elas são, faltou o termo assim, elas são organizadas para o frio. Adivinha que temperatura que fez em Berlim? 40 graus. Quase. Tava calor? Gente, um calor absurdo. Absurdo. Eu jurava que tinha pego muito frio Nós lá. acordamos, nós saímos do hotel, era pertinho, porque daí tu pega o metrô, já vai, 7h30 da manhã, 18, 19 graus. A corrida, elas largam... A elite larga quase 9 horas, nós largamos quase 9h30. Então, 4 horas, eu corri num calor de quase de 30 graus, que não era esse nosso calor do Mato Grosso, eu não sei. E, assim,
meio-dia, 11 horas, a gente não corre no 30 graus aqui no Mato Grosso, a gente corre cedo, 7 da manhã, não corre esse horário. Sim. Então, a organização estava preparada para frio, todos os atletas se prepararam para correr no frio e chuva, que às vezes chove, e estava calor, E o universo sol, riu de todo quente. mundo. A hidratação aqui no Brasil é copinho, né? Aham, sim. O hábito a gente aprende, fura e sai ali para não se afogar, né? Não perder água e corre com aquele copinho. Lá é o copo aberto. Bacias, assim, grandes bacias. Sem a como se tampinha? copo aberto, de plástico, sem a Saía tampinha. batendo E a tudo. água é Meu Deus. potável lá. Então é água de mangueira, que botava numa grande, térmica, bacia grande, né? Uhum. Como é que se fala? Tonel. Cisterna, tonel, sei lá. Dali com jarra eles enchiam os copinhos. E a água é potável, né? Tudo bem aí. Então tu não tinha como pegar e sair correndo, então tu perdia tempo ali. E como estava muito quente, tu precisava Se hidratar. da água. O Paulo disse assim, eu nunca tomei tanta água na minha vida, como lá em Berlim, na prova, em corrida, né? E aquele tumulto de gente parando, então ali tu perde um pouco de pace. Mas beleza, vamos atrás do tempo que a gente quer. Só que assim, no último treino meu foi tudo bem, deu tudo certo, né? Mas assim, no último treino pra maratona, de longão foi tudo bem, só que eu forcei um pouquinho pra praticar, né? O tempo ali que eu queria na prova. Daí foi no sábado. Na segunda eu corri e já senti uma dorzinha no meu joelho esquerdo. Eu disse, isso aqui não é normal, porque não sente dor, né? Na terça, que tinha que treinar de novo, menos tempo, menos corrida, a dor voltou e eu parei. E avisei o treinador, né? Assim, ó, eu senti uma dor no joelho, eu parei, você fez certo, não corre mais. Se é a primeira vez em 4 meses de treino que me fala de dor, pelo amor de Deus. Terça, no domingo eu ia correr a prova, né? Vésperas de viajar. Gelo, repouso, gelo tu não faz, porque tu já tá saindo praticamente viajando, né? Logística aí, horas de aeroporto, isso e aquilo. Então vai dar tudo certo. Daí a gente não faz turismo antes de prova, né? Quando tá no lugar, tu fica ali. Fica focado. Focado, passei ali ao redorzinho, vai buscar o kit, volta e tal. A concentração. A concentração, para não né, ficar de boa. E no dia da prova, beleza, tudo bem. Eu não sentia dor a caminhar, né? Então tá tudo bem. No quilômetro 10, começou a vir um desconforto no joelho. No 15, veio a dor, assim, de arrebentar. Eu disse, não, eu vim aqui, eu sabia o que era, o Paulo fez uma ultrassom, tinha uma bursitezinha, um líquidozinho suprapatelar, que a gente fala, acima da patela ali do joelho esquerdo. Eu disse, não, é a minha bursitezinha que tá dizendo, oi, eu estou aqui, não é nada grave, vamos lá, né? E daí foi, e a dor foi piorando, assim, tinha horas que o joelho queria falhar. E se eu cair, eu não continuo, então vamos lá. Mas tentei manter o ritmo, só que tinha essas oscilações por conta da água, a dor limitava um pouquinho. Daí eu pensei, se eu correr devagar ou rápido, a dor vai ser a mesma, não vai mudar muito, porque o joelho deu a sensação de engessar, deu a sensação de amortecimento ali. Mas se vamos trabalhar a dor ali no lugar do cérebro e foca. Só que o meu focar foi assim, não consegui gravar, não consegui... Mas a empolgação das pessoas, assim como foi em Nova York, daí a camiseta escrito Brasil, número de peito, enxerga o teu nome, gritavam o teu nome, gritavam Brasil. Que legal. Vai, força, legal. Tu vai. Aquilo é muito bom, é só quem corre lá mesmo, assim, para entender como é bom isso. É um combustível para te dar força para continuar, né? E foi. Daí tu vai controlando o tempo no relógio. Nos últimos 12 quilômetros, eu consegui, sempre mantendo um bom ritmo. Eu vou começar a pular um pouco os pontos de água para dar certo. Quando a gente a gente passa pelo portão de Brandenburg. Ali no relógio fechou o treino programado, ali o plano do relógio fechou ali. Tinha mais 195 metros, porque uma maratona é 42 quilômetros, 195 metros. Então, 42 quilômetros fecha ali no portão de Brandenburg, eles fazem bem certinho, e um pouquinho mais para frente finaliza o 195. E o meu relógio parou fechou os 42, 195 no portão, meu relógio. E finalizou ali o tempo, né? Eu olhei 3 horas e 58. 195 metros vai, né? E fui. Quando eu passei, fui lá e tal, depois fui ver, falei pro treinador, acho que deu. Mas a dor, assim, depois, para caminhar. Depois o turismo foi só mancando, né? Saiu o tempo oficial, 4 horas e 16 segundos. Eu não acredito. Então, houve uma mudança de GPS em relação ao meu relógio e o tempo oficial. Senão, no meu relógio, meu Garmin tá lá, recorde 3 horas e 58. No oficial, 4 horas e 16. O Paulo, mas 16 segundos. Ele ficava, mas 16 segundos. Esse um ponto menos de água que tu não parasse. Eu disse assim, mas você precisava. Não bebesse água. E ainda que eu pulei 3 pontos de água, né? Para não perder tempo ali, para focar nisso. Então, resumindo, o que é?
mente, né? Uhum. Teu corpo vai em movimento, mas a mente é que manda, que comanda. Então, tudo que a gente faz é isso, né? No outro dia, conversando com atletas, né, até ali pós-maratona, no metrô, voltando com brasileiros, quebrei, meu Deus, que era esse calor, todo mundo. Todo mundo falhou no seu tempo, todos. Com quem a gente conversou, tinha um brasileiro no interior interior da Bahia, próximo de Salvador, ele estava completando o 3º ciclo das Majors, ele pegou a 3ª mandala dele. O cara, fenomenal, tem uma história, até escreveu um livro, ele disse que ia lançar, uma história linda dele, sabe? Ele disse que foi as piores maratonas que ele fez, Nova York, que eu comecei pela pior, de dificuldade, técnica, dificuldade, né? E tinha sido aquele dia em Em Berlim. Berlim. Por causa do tempo. Eles que programou de fazer um tempo de 3h10, mais ou menos. É um senhor alto, né? Pesado. E ele fez em 3h50. Eu disse, não, mas então, sou vitoriosa. Porque eu consegui bater meu tempo de Porto Alegre. Sim. E venci uma dor ali insuportável, né? De uma lesão. Então, E como é que foi passar pela linha de chegada ali, Fábio? foi muito bom. É uma emoção. Porque é assim, é aquele momento que tu diz, eu consegui, eu superei. A competição existe para mim. E a competição não é com quem está é comigo, né? Então eu coloquei um objetivo e eu não admiti parar. Eu disse, eu não vou parar, eu vim aqui para sair com uma medalha, eu vou encerrar. Porque quem termina antes, interrompe a corrida por algum motivo, não ganha medalha, né? Tu tem que cruzar a linha de chegada. Então, passar a linha de chegada não é só simplesmente passar a linha de chegada. É um momento que você vê toda a tua vida ali. E a primeira coisa que tu diz assim, valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. É bem legal. Que legal. É bem legal. Imagino. Nossa, deve ser. É muito legal. Superação total, né? Total. Nessa vez foi. Nessa vez foi. Porque Tocava você chorando, vai- tocava, meu Deus do céu. Espero que nada aconteça, que eu possa voltar a correr. O joelho fique bem. E claro, o joelho fica inchado, demasiado, mancando. Descer a escada, tem que descer assim, sabe, com todo um jeito. Daí o Paulo fez, chegando aqui no Brasil, a gente fez ultrassom. A minha bursite, que era pequenininha, ficou enorme. Diz que o joelho desinchou. Então, assim, tô agora no processo, não voltei a correr, tô no processo de E já tem tratamento. uma outra maratona em mente? Mas é 2027. Ano que vem a gente fez uma proposta de não correr maratona ano que vem, só essas corridinhas. só corridinhas mais curtas, né? E Londres, que é uma outra major também. Lá é o Que quê? é- 21? Não, 42, 42. maratona. Quero fazer a também. maratona também. 2027? 2027. É final de abril a data, mais Dá ou menos. tempo se a gente se propor. Ué, a gente vai junto. vamos, nem que seja pra fazer o turismo. Aliás, a ideia é, assim, 15 anos, né, das nossas filhas, não sei se Ah, estão é assim, verdade, né? sim. Daí eu falei pra Camila, eu disse assim, nós vamos fazer, a mãe vai correr em Londres, mamãe e papai, depois nós vamos para Paris. Teu aniversário de 15 anos vai ser em Paris. Eu disse assim, Eu vamos espero fazer você lá, então, tá? Aquelas meninas, pode ser? Vamos combinar essa Aí eu maravilhoso. topo. Era lá, né? É porque pra Bom. correr acho que eu não topo não, gente, mas pra Mas aí, viagem eu a gente topo. combina, ó, tal dia é lá em Paris. E a gente pode Estarei lá. caminhar por Paris, olha que elegante, que olha, chique, é. né? Euro caminhada. Disney com as crianças no parque. Isso, aí é muito mais da minha cara, doutora. Nossa, na Euro Disney e na Disney também tem essas caminhadas, Tem, corridas Tem. no parque. Não, mas todo aí eu início posso de ano. fazer lá outra essas- coisa. É só olhar. Tem outras eu posso gritar o nome de vocês, ficar vibrando, entendeu? Fica filmando, acho Isso, eu tenho outros, eu vou publicitar vocês, entendeu? Lá as crianças foram junto, né, para a Alemanha, né? Tem o José Alfredo, né, o enteado, que ficou com elas, e ele foi lá. Ele filmou, viu as crianças viram eu chegando, foi bem legal. Foram me receber depois, né? Bem legal. Para ele deve ser um orgulho gigantesco, né, Fábio? Imagina, passar meses, porque você ficou treinando, Sim. quantos meses com esse Focado, propósito? são 4 meses, focado. De tempos, de horário, sabe, cumprir planilha. Com chuva ou com Com chuva, sol, com você sol. compartilha tudo ali, né? Isso. Não, um dia eu acordei, E eu fiz- ela dando bom dia, 4h30 da manhã, chuva aqui em primavera. E frio, né? E frio. Ela falou assim, pois é, eu tenho um objetivo. E eu embaixo da coberta. Eu também. Falei, oh meu Deus, chega a dar inveja no foco. É. E tu viu, né? Fez tanto frio, assim, nossa, Deus, tá Sim. sendo tão bom. Tá me me preparando. preparando para correr no frio, me faz Sim. um calor. Devia ter ido correr lá na avenida do CPA, lá em Cuiabá, 40 graus, meio-dia. Um dia para ter a resistência. É. Mas o calor até que não foi tanto, foi a dificuldade, essa questão da água. Porque o calor faz você se molhar, faz você se Sim. hidratar, né? Com o frio tu não precisa, porque tu tem uma hidratação prévia. Então, que deu esse tumulto ali, e gente passando mal, muita gente. Eu que não é. imagino. Os europeus que estão acostumados com frio, né?
Sim, aí pegar um calor descomunal desse, Sim, porque... Imagina 28 graus. Estão derretendo, 28 Aí graus. passa lá. mal mesmo, porque dá náusea, Dá, né? Dá dá, desmaio, a descompensação é grande, Isso né? aí, descompensação eletrólitos, né? Hidroeletrolítica que a gente fala. E eles não tinham... porque às vezes tem... Tem postos de saúde, Ah, tem tá. postos no trajeto. Não, isso é bem. Por isso eu digo, Bem organizado. trabalharam bastante, ambulância, isso. Daí depois da chegada você vê as pessoas deitadas no chão, no caminho já tendo cãibra, porque daí vai perdendo, soa demais, perde eletrólitos, começa a vir cãibra, daí tu não consegue mais correr, né? Então nisso, graças a Deus, eu nunca tive, sempre cuidei bem. Deu tudo certo. Foi só o joelho ali. Eu acho Só. que é só o joelho. Então, Fábio, vamos supor, se você tivesse que dar um conselho, um pré-treino, por exemplo, para mim. Se eu quisesse correr a maratona ano que vem, o que eu teria que começar fazendo? Maratona não se prepara de um dia para o outro. É um preparo de longo prazo. Para você chegar a correr uma maratona, você deve ter corrido várias corridas de 5 quilômetros, várias corridas de 10 quilômetros e várias meia maratona. A chance de você ter uma lesão, um desgaste físico mesmo, uma lesão é grande se você, assim, eu vou treinar para correr maratona, mas eu nunca corri meia, eu nunca corri 10 quilômetros, ou se corri, corro muito esporádico. Então tem que ter acúmulo de corridas e preparo mesmo ali. Então, eu corro desde 2017. 2023 que eu fiz a primeira maratona, depois de já ter feito várias meias, né? Desafios, corri na neve. Então, assim, tem que ter um bom preparo. Tem um caso até de uma atleta que eu faz pouco tempo que tá... Eu não conheço ela, mas ela entrou em contato comigo e o Paulo fez uma ultrassom hoje nela. Ela estava correndo poucos quilômetros, entrou recente no grupo. E num treino desses nossos, que a gente sai ali da Chevrolet, sabe? E vai até o Bareta, um treino dá 22 quilômetros até o Bareta. Então, a gente faz longões, né? Então, teve um grupo que se entusiasmou e, primeira vez da vida, correu 21. Mas fazia pouco tempo que tinha começado a correr. Ela tá com uma lesão grave na canela, fez um edema ósseo. Então, assim, a gente tem que ter paciência e esperar o seu momento. E é treinar. Não pode só pelo glamour, né? Tipo, bati lá 21K. Não, né? Porque bateu, talvez foi a única que você vai bater, não vai bater mais Então, nenhum aí outro, né? acabou, não Porque às vezes eu tem... vejo isso, as pessoas querem só a foto do final, né? E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É uma superação pessoal. Você vai lá com você mesmo. Não tem, Isso. o tempo do outro, eu vou bater o tempo. Não, você tem que bater o seu tempo, Isso, eu né? vou copiar, porque o cara, não, eu tô indo porque eu quero fazer. O Paulo tá indo porque quer. Daí existe, até o Paulo disse assim, dezembro tem uma maratona em Cuiabá, você não vai, pelo amor de Deus, né? Não, tem, porque eu prometi que eu vou correr com uma colega lá do grupo e tal. Esse Paulo não vai. Depois eu falei assim, a Cida correu junto com a gente, né? A gente treinou. Esse Cida, ele tá querendo, ele é competição. Se ele for, ele vai ter mais maratona que eu, ele vai estar um a mais. Não acredito, Fábio. Brinquei, né? Ele não é nada disso, olha que é. Tu quer ter uma a mais do que eu. Assim, porque você sempre corre Sim, todas juntas, sim, né? Sim. Entendi. Doutor Paulo Porque viajar, né? A ideia é viajar também, né? É, porque você otimiza, né? Isso. Tem isso também, né? Eu Você tive essa escolhe ideia também, estratégicos. mas não corri. Só viajou. Saber. Eu também. A gente conhece todos os bares e restaurantes e padarias do mundo, mas a gente não conhece a cidade correndo. Outro dia eu vi um corredor, eu achei massa, ele estava em Roma. Aí eles tinham feito turismo o dia todo, ele e a esposa. E aí ele chegou no hotel, a esposa tomou banho, jantaram, e ele falou assim: eu vou sair para correr agora, o que você acha? Ela falou assim, você é doido. Ele correu todo o centro de Roma à noite e ele filmou. Que deve ser lindo. Ele filmou tudo, ele filmou o Coliseu iluminado, todos os pontos do Vaticano ali e tal. Aí ele chega no hotel, ele mostra, né, quanto tempo que ele correu, as fotos, ele falou assim, tá vendo, vocês não conheceram Roma como eu. Falei, gente, chega a dar inveja, né, mas assim, dura pouco tempo, né, primeiro que... ele saiu pra correr às 10 da noite, né, então você vê, um homem, fica fácil, né. Eu acho que eu você vi, viu isso? eu vi. Eu falei, você imagina, você vai correr... Vou passar por todos os pontos, daí a cidade estava vazia, porque era quase madrugada. E a iluminação é linda, né? Então você vê, são experiências que as pessoas têm, tem né. uma maratona em Roma que faz esse percurso aí, diz que é linda. Só aquele dia, né? Mas diz que é lindo. Pois é. Foi muito bom meu período que eu corri com você. Foi ótimo.
Não tenho saudade das minhas canelites. Descobri outros esportes para mim, mas eu estimulo muito as pessoas que quiserem. Eu sempre falo, permita-se fazer durante um tempo qualquer atividade física. Qualquer um. Não diga não é para você, né? Eu falo, cross não é para mim. Por quê? Porque você vai lá, você morre uma vez só, você percebe que não é. Mas você precisa ter essa experiência, porque às vezes você fala não é para você e tem algo que conecta, né? Seja o lado social, ou a questão da saúde, ou a identificação, né? E Primavera tem uma facilidade, né? Nós temos inúmeras modalidades, né? De dança, né? A academia, a esporte, a gente tem canoagem, que é uma coisa que é tão difícil Sim, encontrar em campeão cidades assim. aqui. Tem luta, né? Tem tanta coisa que a cidade proporciona, é impossível você falar que você não gosta de uma atividade física, né? Tem. E é o que a gente orienta também para os pacientes, eu como médica, né? Procure seu esporte, aquilo que te dá prazer. Só que assim, Ju, mesmo essa questão, tem vezes que você tem que colocar como uma receita médica. Porque não é todo dia que tu tem... Não, mas eu tô isso, indo pra academia, isso eu coloco para meus acordou, pacientes. né? Quer fazer terapia? No primeiro dia da sessão, você precisa fazer atividade física, não importa qual. Porque não adianta, você não tem como você querer ter saúde. Eu falo, gente, tem um paciente meu que é uma gota de água caindo no deserto do Saara, assim, sabe? Eu quero saúde mental, mas eu não como bem, eu não durmo bem, eu tenho vícios, eu não faço nenhuma atividade física. Me fala como você tem saúde mental. Não, Tem. Não tem, né? Não tem. Então, eu sempre falo isso. É realmente uma questão de... Não é negociável. Não importa como você vai E fazer. eles te obedecem? A maioria. Alguns ficam de castigos. Olha só. Mas sabe por quê? Não dá resultado. não tem. Então, É quando eles verdade. começam a se queixar muito, eu falo, o que está faltando? O que está faltando que você não está fazendo? Não, olha, porque não adianta você tomar a medicação não age. A pessoa toma um monte de Deixa remédio... paralisado. E aí o teu cérebro tá lá flácido, frouxo, porque é isso que ele tá. Ele não consegue nem fazer a sinapse correta, sabe? Não tem produção de neurotransmissor, você não consegue receptar nada. Então, não tem como, entende? Eu falei, igual você comprar roupa de ginástica, eu adoraria comprar uma malha de ginástica de marca, bonito, e o corpo ficar bem, né? A malha não faz o corpo, né? Isso que tu colocou é bem legal, porque assim, o exercício, a atividade física, a musculação, a corrida, ela faz novas sinapses. Sim. Então, ela te ajuda como se fosse fazer um crescimento neuronal ali, né? Os neurônios crescem mais sinapses. Tem um Então, estudo ajuda. maravilhoso, eu não vou lembrar agora a quantidade de pessoas que participaram desse estudo, mas é um dado. Tem num livro maravilhoso, que é de um neurocientista que infelizmente morreu de câncer neurológico, chama Como Tratar Sua Depressão e Sua Ansiedade sem remédio. Né? E um dos estudos é a corrida, o outro é maravilhosamente o MDR, que eu também aplico, né? Foi separado 2 grupos de pessoas. Um tomou remédio para ansiedade e o outro somente correu sob orientação. Adivinha qual foi o grupo que apresentou o resultado maior e menos ansiedade? O que só praticou a corrida, né? Então, tem coisas hoje, se as pessoas forem se aprofundar, a gente começa a entender como a gente pode dar vazão para o corpo, que é um processo natural ali, né? E muitos pacientes querem o resultado, quer que o médico dê resultado. O médico, eu, Quer por cápsulas. exemplo, eu vou mostrar o caminho, dizer assim, é isso aqui. Mesmo algum remédio. Claro, tu tem necessidade, às vezes, de um tratamento de uma infecção, aquele período curto. Mas hoje eu atendi uma paciente que está extremamente ansiosa. E ela assim, doutora, eu não quero tomar nada. Disse, graças a Deus que tu falou isso. Raridade vamos trabalhar. essa. Por isso que eu te procurei. Eu quero trabalhar a parte integrativa. Eu indiquei fazer terapia, sim. Mas assim, vamos trabalhar a correção. Ferro baixo, vitamina. Então, isso gera também esses sintomas, né? Depressivos. Que às vezes nem sensações de angústia. Então, nós mostramos o caminho, identificamos falhas, corrigimos, mostrando o caminho. Mas grande parte é cada um em casa, não tem como. E você acha, Fábio, que, por exemplo, a pessoa não gosta de ir para academia, não gosta de correr. 40 minutos de caminhada num passo um pouquinho mais, já resolve? Até no passo do elefantinho já resolve, amor. O que dá é assim, Clarissa, tudo depende da frequência cardíaca. Sim. Então, se você acelera um pouquinho mais, tu gasta mais calorias, a frequência mais... Então, tu pode, na caminhada, oscilar. Um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento e mais rápido. Quem tem o objetivo de perda de peso ou alguma coisa. Mas só a caminhada, o passeio, já é ao ar livre. Nós precisamos ter contato ao ar livre. Sim. Já pensou você trabalhar o dia todo num lugar como esse, sem ver a luz do sol? Isso é ruim, a gente precisa. A gente precisa acordar, ao invés de pegar o celular... Olhar, ver que tem mensagem, abre a janela, deixa a luz do sol entrar. Quando tu não acorda quarta manhã, né? Hoje eu acordei para estudar, quando eu olhei para nossa, já tá clareou, que bom, já tem o sol. Então, assim, a gente precisa ter o contato com luz para as funções acontecerem, os hormônios serem liberados. Como é o cortisol tem ciclo pico da energia circadiano. de manhã, a melatonina baixa,
né? O ritmo circadiano, isso aí. Por que que a gente precisa ter o cuidado do sono? Não usar telas, o celular, a tela, a luz forte, assim, hoje a gente já vai demorar a dormir, por exemplo, porque bloqueia a liberação da melatonina. Então, quem fica até dormir com o celular, mas eu durmo olhando o celular, dorme por exaustão. Não Mas porque nem com tá a telinha amarelinha? Nem com a telinha Nem com a telinha amarela. Porque, na verdade, você estimula a glândula pineal do cérebro. bloqueia. E aí ela não entende, ela tá liberando na hora adrenalina no seu cérebro ainda. Então você tá toda no sistema de hipervigilância. Tu vai dormir por exaustão. Tanto é não que a luz azul que fica no ar-condicionado, ela aciona a sua pineal, ela é um problema. Então você imagina... vai nesses hotéis, Nossa gente. senhora. Uma amiga se carrega aquelas fitas Isso, pretas, sim. mas sobe lá pra pôr, não consegue. Porque tudo isso é um problema, realmente. Então, até a luz amarelinha faz mal, porque você tá acionando a sua A luz pineal. da TV, aquele, né, Sim. stand-by que fica Eu vermelhinho saio assim. botando tudo. Literalmente a gente fica em stand-by no Mas cérebro. o vermelho não representa também o pôr do sol? Não é menos prejudicial? Cai nessas lorotas aí. Não, também não. Tudo Daí é tu não estímulo. faz o sono reparador. É. A gente precisa ter sono profundo, o sono REM, aquele que tu vai lá, sonha, né, dorme profundo e acorda descansado. Então, essas luzes, esse estímulo até a hora de dormir, não... Tu até dorme, porque vai por, né, por necessidade Mas você não mesmo, descansa mas não o por questões cérebro. hormonais. Daí, o que que acontece? Tu precisa... Esse cortisol que permanece elevado ali, nessa, né, você não tem liberação do hormônio GH, você não libera hormônio testosterona, você não libera... Você tem uma resistência insulínica, daí a insulina fica mais elevada, e isso te leva à obesidade, né, ao risco de ganho de peso, o cansaço crônico, fadiga crônica, Irritabilidade matinal. irritabilidade matinal. Então, a gente precisa ter esses cuidados do sono. Sono e intestino é a base para muitas coisas. Depois aos pouquinhos vem a vontade de fazer o exercício. Eu vou pra academia. Tu vai, tu é fiel. Fiel. Exatamente. Mas a gente 5 acorda. vezes. O Luciano é um exemplo do que é a determinação também, porque ele mudou totalmente a chave dele para atividade física, porque ele sentava. Eu vou contar que ele não. Ele sentava no carro e ficava assim: eu odeio isso aqui. Eu falei, Luciano, você muda essa tua fala, porque se você odeia um negócio que você tá pagando para fazer, não tem como ter resultado. Aí, na outra vez, eu adoro academia, eu adoro academia. Mas eu sempre falo, Aí, o processo... mas alguma coisa aconteceu O processo que mudou. não é prazeroso. Ele passou a gostar do resultado que ele tem. Exatamente. Né? Porque o cérebro, ele se entedia muito facilmente. Então, não adianta as pessoas quererem ter uma explosão de vontade, de dizer, ai, que maravilha, 4 horas da manhã colocando tênis para correr. Ai, que vontade de correr. Mentira, né? Só que depois de 25 minutos cravado ali, não é, doutora? Você começa a sentir. Porque o corpo já tá quente, já tá suando, tua cabeça já começou a produzir, sua respiração já alcançou uma estabilidade. Aí vem o prazer. Eu sempre falo, quando você chega na academia e você não tá com saco, sobe e faz o aeróbico antes. Inverno, porque também, gente, é possível mudar o plano, viu? Não é aquela coisa rígida. Não. Sobe e faz o aeróbico 10, 15 minutos. Se você conseguir fazer o aeróbico 10, 15 minutos, você desce e faz o treino. Porque a cabeça já desligou um pouco ali. Então, tudo é controle realmente do que você quer. Só que não é um controle que você... A mente, ela não aciona o on e o off como as pessoas querem, né? Você precisa aprender a sentir nuances, nomear isso, né? Pra você saber também o que você vai dar. Reconhecer também que não tá suportando também é importante. Pô, eu odeio academia. Tá bom, vai pra luta, vai pra natação, canoagem, corrida, porque tem gente que não gosta mesmo, você não precisa insistir por algo que você não gosta. Tem mulheres que não gostam de ficar lá, aquele negócio ficar lá, é uma coisa mais ativa, beleza? Não, mas então vai pra dança, vai pro que você quiser. Isso. Mas você precisa entender que também você não vai ter essa explosão de desejo antes. Como quase tudo. A vida, ela é muito mais. A vida é muito mais morninha do que as redes sociais mostram, entendeu? E as pessoas não querem mais sentir o morninho. Elas querem a chegada, né? Não, isso aí, gente, é raro. Conta aí na mão quanto vai acontecer no ano, entende? Você tem que aprender a curtir o processo, e o processo é entediante muitas vezes. Porque é chato, repetitivo, né? é solitário. E isso é em tudo na vida. Maternidade é assim, casamento é assim, estudo é assim. Olha, senta pra ler, você começa a bocejar. Sim. Ai, que saco essa teoria, que coisa, nossa, não é? Pra entrar lá. Mas o que é gostoso? Depois, nossa, tipo, eu entendi, né? Então, as pessoas precisam começar a reverter esse... O problema é que essa era de coach aí vendeu, entendeu? Que o Big Bang vai vir pra exterminar uma raça igual os dinossauros. Vendeu essa coisa desse clique, né? Que se você não faz, você é incapaz, que a palavra tem poder. Entendeu? E não é assim, as pessoas ficam esperando uma pílula mágica que não chega, né? Porque não é assim que funciona o processo neurológico, né? Mas vai lá fazer o coach que você vai ficar acreditando que vai brotar isso do nada. Você tem que ter uma, como eu vou dizer, uma vontade, um
um movimento Sim, uma ação. mínimo Isso. para E daí vem você a sair. disciplina, né? Tu sabe que isso vai fazer bem pra você, daí você vai lá e faz. Você paga o preço pelo objetivo que você quer Isso. alcançar. Isso. Isso. Vou ver se eu Abrir mão de consigo. várias coisas, né? Pra seguir, né? Pra chegar até onde. Vou ver se eu consigo convencer a dona Yara a fazer alguma atividade física. Porque é Ela difícil. precisa. A minha sogra, acho que ela tá fazendo ainda também. Pra estimular, né? Você vai atrofiando tudo, né? Sim, Então ela vai na casa, personal. E sim, ela vai lá na minha mãe todos os movimento, dias. se levantar e sentar Mas na aí o que cadeira, aconteceu? isso já é um... Ela tá sentada errado, e aí eu acho que deve ter dado um problema no ciático, ela tá braba com a fisioterapeuta, porque ela disse que foi a fisioterapeuta que deixou ela com dor no ciático. Eu falei, mãe, não foi ela, mãe, a senhora tá sentada errado, senta numa outra Corrigiu. cadeira, levanta e vai comer a tua refeição Mas na você- mesa, Pois é. a mesa, sabe? Não fica sentada com um pratinho aqui. Então, movimento, as assim, né? meninas acabam colocando, facilitando a vida dela, que não é uma coisa boa, né? Não, levanta lá e vai. Isso. Aí dá uma caminhadinha, já volta. Mas tem fisioterapeutas agora especializadas, porque a gente está envelhecendo, literalmente, né? Que elas fazem atendimentos, que é isso, é sobre joguinhos, que é, O né? meu sogro passou por isso. É esse aham. processo do que essa Colocar paciente uns gosta. negocinhos no chão, Aham, né, é. caminhar. Faz conta piada, enumera as coisas, né? Faz joguinho de memória de palavras. Porque realmente é muito entediante, dói. Não é legal. Ela tá sentindo dor, né? Ela não quer. Ela quer ficar quietinha. Movimentou aquilo que estava parado. E às vezes é isso, às vezes não teve um processo de. Não fez um vínculo com a profissional. Então troca a profissional e às vezes vê como é que ela vai se sentir. boa. Agora é uma questão de ir se adaptando, talvez, né? Porque às vezes é isso mesmo. É igual criança. Né? Ah, eu não gosto de uma dentista, não deu adaptação. Muda a dentista, a criança se adapta melhor. Né? Isso aconteceu lá em casa. É. Até que eu achei quem estava certo. É que às vezes a gente esquece Conquistou, que tem que dar esse deixa tom você- emocional para as coisas, né? É. A gente tem que trazer. Tudo cai no emocional. Até com o médico, poxa, Sim. tem a empatia. Tem As- médico que é maravilhoso, super bem indicado. Você chega lá e fala assim, ai, gente, nossa, o que eu vim? Eu não gostei desse. Não gostei. Mas pegou o exatamente. médico num dia ruim ali, você tava com a pá virada, questão não de criou empatia, vínculo, né? E aí, vai fazer o quê? Não adianta você insistir porque é bom, ai, tecnicamente ele é bom, mas eu não sinto confiança, a gente não vai se abrir. Qualquer profissional, né? Qualquer pessoa. Qualquer profissional. Até isso mesmo. Ai, Fábio, Que que bom, papo né? bom. Que tá bom, né? Nossa Senhora. Parece que a gente tá lá, né, Aham. sentadinha na mesa lá de casa. Né? Muito bom falar do que a gente faz, do que a gente Do gosta. que isso é muito- gosta, né? E que passe, né, alguma informação, né? Que passe algum Não, muita recado. informação. Acho que aqui foi Alertas. superação, né? Muitas dicas, porque eu acho que isso é importante as pessoas não só acharem que é só teoria. Eu acho que você é o Nem exemplo tudo da são flores, prática. e nem tudo são flores, né? Exatamente. Tem que Tem ter. espinhos nas rosas. Tem que ter exatamente todo esse movimento para ter um resultado Isso. diferente. Se você não faz diferente, faz sempre a mesma coisa, não tem como você ter um resultado diferente do que você está fazendo. Agora eu não lembro da frase, tem uma frase, né? Não queira resultados diferentes se você faz a mesma coisa. É do Einstein. Eu não lembro agora a frase. Eu sempre falo para meus pacientes, né? Se você abrir sempre a mesma porta, você vai caminhar sempre o mesmo caminho. Isso, tem uma frase. Você faz todas as coisas, não queira resultados diferentes, você faz todo dia a mesma Mesmo, coisa, né? exatamente, É exatamente. mais ou menos isso, é do Albert Einstein, mas eu não consigo lembrar agora, certinho. Então é isso, a gente tem que estar... É sobre E a gente isso. tem que passar, acho que tem que se desafiar, né? Tem que sair Da bolha. da bolha, do comodismo, né? Eu acho que a gente tem que querer ser uma pessoa melhor. E Começa viver por aí. melhor, estar aqui, né? Estar Sim, ao aqui. vivo, As perdão. mulheres saúde. As mulheres falam muito assim, doutora, né, que tu falou lá no começo, a gente acabou não falando muito assim, do envelhecimento, do se aceitar, essa dita menopausa. Eu falo, graças a Deus que tu vai passar pela menopausa. Sim. Só não passa quem Já sai morreu. dessa vida antes da idade. Então, é saber entender a menopausa. E passar por ela com Como determinação. passou pela infância, como passou pela Isso, adolescência, isso aí. passou pela maternidade, é só mais uma outra Eu fase. acho que é a melhor fase, né, de estar com... A gente tá muito madura, a gente já entendeu o que a gente quer, a gente já tá... Né, os filhos estão aí, a gente tem ainda filhos pequenos, né? Mas assim, muitos já estão filhos fora de casa. Então, curte a vida, não é ninho vazio. Aproveita, estão estudando, estão fora, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento que o envelhecimento é uma maturidade boa que vem. Eu também acho. E eu vejo assim. Porque eu acho que as pessoas estão vendo o envelhecimento como uma tortura, algo muito ruim. Eu até entendo que o algo muito ruim seja no sentido assim, eu tô velha, eu tô sem conseguir fazer o que eu conseguia fazer antes. Mas por que você não consegue fazer o que conseguia fazer antes? Na verdade, as pessoas
driblam a morte, elas tentam driblar a morte. O envelhecimento é o giroflex acionado, tipo, ó, vive logo, porque a morte não vai Tá negociar chegando. com você. E isso é sobre qualidade de vida. As pessoas não têm qualidade de vida e elas querem ficar barganhando mais tempo. Isso Então, que a morte não chega. Então, quando você está envelhecendo, você está olhando o tic-tac do tique menos um tac, entendeu? E aí as pessoas querem barganhar com isso, que é uma coisa que é inegociável. Todo mundo vai perder essa guerra. Não tem como. Um dia vai Então, chegar. quando você está envelhecendo, você sabe que você está correndo contra o relógio. E correr contra o relógio é se autorresponsabilizar pela própria vida. Que as pessoas querem o quê? Eu vou ficar jovem, imatura, ligada nos 220, só impulso, só desejo. E aí? Né? E aí a conta chega. Né? Dona Foice vem, grita tua senha e te leva. Tem que envelhecer bem. Justamente isso. Só traz esse envelhecimento saudável, né? Morrer, você vai Faça as morrer. coisas certas, procure. E não precisa ser 100% certo, que seja 96%. Que seja coerente, né? Não precisa ser correto, precisa ser Isso, coerente, coerente. né? É bem isso. É, Porque não é sobre como você vai morrer, como você vai viver isso. enquanto até eu onde você quero morrer. viver até 100 anos. Uns falam, mas como? Caminhando, Mas correndo, uma vida bem escada. Isso, ou ali alguém te dando comida uma na vida boca, bestinha ali. né? Sem entender. Não, então vamos, Bem isso mesmo. né? E é possível a gente viver bem, passar bem. Eu Lúcido. tinha uma meta que uma amiga minha lá de Floripa, a Maga, ela disse assim, não, Clarice, eu quero estar com 90 anos subindo escada. Eu falei, mas é óbvio. Ela ficou me olhando assim, eu falei, não é óbvio. Eu falei, entendi. Aí eu vejo a minha tia, que é a irmã da minha mãe, eu falo assim, tia, eu quero estar subindo escada e viajando que nem a senhora. Porque ela tem 84 anos e simplesmente eu digo que ela é imparável. Porque ela vai para a Ásia, vai para o deserto do longas, né? Atacama e caminha horrores e volta assim, pois é, eu tô com uma dorzinha aqui agora. Agora deu uma dorzinha. Porque é exatamente isso, ela é super ativa, caminha, ela até comprou um reloginho para Pra contar marcar os quantos passos ela tá fazendo. E tem estudos Ela, que mas tem que dar agora tantos já deu passos por 200 dia. passos. Eu falei, mas tia, você já caminhou, né? Então, é um exemplo. Para mim, ela é um exemplo. E que sirva para muitas mulheres, porque é isso aí. Numa viagem, eu e o Paulo encontramos lá em Portugal, uma senhora, a gente estava visitando uma vinícola, e deu um grupo de brasileiros que começou a conversar. Tinha uma senhora, cabelinho branco lá, quase 90 anos. Toda feliz, passeando. Em São Paulo, acho que era. Independente, Tudo. isso eu acho tranquilo. muito legal. Acho Disse, muito Paulo, legal. Vamos Sabe, assim. porque morrer já morrer, gente. Depende de É. onde a gente vai estar quando morrer. Mas aí é só um corpo, né? Você vê, é uma não vida, é um tem- legado, né? É como você quer viver. Não né? tem... Tem que ter sabedoria para envelhecer, não para envelhecer, mas para viver bem. Isso aí. Muito bom, Bom, Fábio. né? Muito bom. Ai, meu Deus. Encerramos por hoje, porque se a gente ficar... Se começar a contar história de muitas histórias de Fábio, comida. toda essa tua jornada são histórias assim que realmente aquecem o coração. Eu me sinto muito honrada de te ter como amiga, muito honrada de ter aqui a tua história contada aqui pra gente. E também tenho muito orgulho dessa tua determinação, da busca pelo conhecimento, da busca por estar sempre melhorando e passar esse melhor para os outros. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, muito bom. Como eu falei, foi leve, né? Parecia que a gente estava em Sim. casa, não tem câmeras aqui, né? Nem o microfone na frente, foi muito bom. Gostei demais, demais. Ai, que bom, Obrigada. Fábio. Também, Até uma amei. próxima. Ixi, vai ter, porque agora a gente vai organizar a viagem. E a gente Isso, vai ó. começar a caminhar mais, né? Sim, eu vou ter que começar a fazer o meu cardio, que eu não estou fazendo. Para os Então, passeios, né? pois é. Tem que ter um Porque a gente corre uma maratona, depois caminha um monte para passear. Sobe dessa escada, vai ver castelo, vai isso, vai Sim. aquilo. Aquele, meu Deus, não aguento mais. E a mamãe que correu 42 e tá aqui subindo, descendo E e como na andando. Europa a gente anda. Ah, Aqui no anda. Brasil a gente Meu não Deus. anda, é uma Não. vergonha. Né? A gente anda muito. Aqui no Brasil a gente precisava disso, né? Mas a gente tá caminhando para isso. Mas aqui eu acho que um negócio, você faz a maratona, dependendo do lugar que você tá, você tem que acelerar a maratona, porque não é nem seguro, né? Esse é o problema. Então. Tem isso também. Lá você Isso dá consegue outro caminhar. podcast. Ai, meu Deus. Seus agradecimentos finais. Ai, Nem vi se teve. A gente ficou conversando que eu até me desapeguei pois aqui é, também. gente. A gente não viu isso, Não né? entrei aqui. Pra ver. Me desapeguei. Deixar vocês. Ai, Deixa eu ver os cadê? comentários aqui. Carla. A Carla. Nossa, gente, peraí que ó. Olha os 40 Ó. mais aí, gente, ó. Esse não tem como evitar. Não. Pode comer muito Carla cenoura, o que Daiane, mais? a essa conexão a cada dia mais agradável. E a Lisiane Fortini, boa noite, gurias maravilhosas. Delícia. Muito bem, tivemos participações aqui.
Maravilhosas também. Deixa o seu convite aí, Clarice. Terça-feira que vem você tem um podcast especial. Super especial. Vai ser um podcast pro Dia das Crianças. Então vai vir a Sofia, o Luca e a Valentina. Que legal. Meu Deus. Vai ser show. Às 19 horas ao vivo também, com o chat aberto. E aguardo vocês. Se você não está inscrito no nosso canal, lembre-se de se inscrever. O link agora vai ficar disponível. Se você gostou das dicas e da história inspiradora da doutora Fabiana, pode aproveitar e esparramar esse link aí. Quem sabe mais mulheres caminhando, correndo e se cuidando, né, doutora? Isso aí. E se também quiser ir lá e conhecer o consultório da doutora, vale muito a pena fazer uma consulta, tomar um café. Ou então marcar uma corridinha, que aí troca umas figurinhas ali, né, doutora? Não, breves tem grandes projetos ainda, tá? Eu vou rapidinho aqui. Uhum. A clínica vai ter uma nova identidade, um novo nome, vai ter um novo propósito. Na virada de ano a gente vai ter novas Ó, vai entrar Boas 2026 com roupagem nova. roupagem nova. Lá vem uma nova fase de novo. No mesmo lugar, mas uma roupagem nova. Adoro. que É igual legal. mudar cabelo, né? Isso aí, isso aí. E eu tô crescendo cada vez mais, assim, dentro dessa parte. Algo que eu não coloquei, mas eu, além de fazer as minhas pós, agora eu vou estrear como professora de pós-graduação, no modo integrativa legal. dentro da ginecologia regenerativa. Então, isso para mim é muito, muito bom. Tá vendo, gente? Não parem. A regra é não Sempre parar. estudando. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Clarissa, por mais uma noite. Obrigada, Ju. Terça-feira que vem, a grande estreia da Clarissa com a meninada aqui. Ai, meu Vamos Deus. olhar, colocar a Camila assistindo. Camila e João. Isso mesmo. Beijo e até o nosso próximo episódio. Até mais.